Olá, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez nos reunimos para rezarmos os salmos, refletir com eles, e nós queremos pedir a luz do Espírito Santo sobre cada um de nós, para que nos abra a consciência, a inteligência, para refletir, compreender, amar os salmos, vivenciar cada um deles. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos, permanecei para sempre. Amém. Hoje o nosso salmo a ser refletido é o Salmo 35. Então gostaria de convidar você a tomar sua Bíblia. Você vai ler o salmo tranquilamente, compreender. O salmo é grande, por isso eu não vou lê-lo aqui agora. Na descrição do vídeo tem aí o salmo postado, ou você pode tomar a sua Bíblia, dá uma pausadinha neste nosso vídeo, leia o salmo, releia novamente e depois nós vamos comentar o salmo, visto que ele é um salmo grande e nós não vamos então fazer a leitura dele agora. Então você pode ler nesse momento para a gente refletir junto. Este salmo, queridos irmãos e irmãs, o Salmo 35, é um salmo de súplica individual. É uma pessoa que clama ao Senhor, por causa de um desespero. Ele expõe para o Senhor claramente a sua situação de injustiça. Por isso ele clama ao Senhor, para que o Senhor o ajude a se livrar dessa situação. Ore por ele, ouça o seu grito, o seu clamor, e atenda a ele na sua prece. Então é um salmo de súplica individual. Como está organizado então o nosso salmo? Nosso salmo tem 3 momentos, do versículo 1 ao 10º, depois do 11º ao 18º, depois do 19º ao 28º. 3 momentos, e esses 3 momentos ele também se dividem em números menores, em divisões menores, que nós vamos também agora refletir. Primeiro momento, o salmista ele faz um apelo urgente ao Senhor, que é justo e guerreiro, nos apresenta aí o Salmo, versículo 1 ao 3, nos fala dessa situação, de que Jesus é o justo, é juiz e guerreiro, por isso ele vai apelar urgentemente para o Senhor. Expressa um desejo contra os inimigos, versículo 4 e 6, o desejo que ele tem, na verdade, contra os seus inimigos, aquele que está fazendo injustiça contra esta pessoa. Ele descreve a situação em que se encontra, então no versículo 7 e 8 nós vamos ver a descrição da situação em que o salmista se encontra, o motivo que ele tem ali para clamar ao Senhor. E depois já acrescenta uma promessa de louvor após a libertação, que é o versículo 9 e 10º. Apresenta então um clamor de uma prece, na verdade, em hino de louvor ao Senhor pela libertação. Segundo momento, nós temos ali então do versículo 11 ao 18. O Salmo volta a descrever a sua situação, então versículo 11, 12, 15 e 16. Vocês podem olhar aí no Salmo. Ele volta a descrever a sua situação. Por que ele clama ao Senhor? Por que ele quer que o Senhor o atenda? Qual que é a sua situação que ele está vivendo nesse momento? Então, esses versículos nos apresentam a nova descrição da situação que vive o salmista. Afirmando então que recebeu o mal como recompensa pelo bem que praticou. Então ele praticou o bem e assim recebeu o mal, a maldade. Então ele apresenta isso. Portanto, é um inocente. Vimos isso no versículo 13 e 14. Ele se apresenta então como um inocente que está injustamente acusado daquilo que ele não fez. Ou melhor, acusado de praticar o bem. Por isso, exercem essa injustiça contra ele. Novamente ele apela ao Senhor,
O versículo 17 nos mostra isso. Quando verás isso, Senhor, defende a minha vida diante dos que rugem, defendem desses leõezinhos o meu único bem. Então ele volta a apelar para o Senhor. No versículo 18 nós temos ali novamente uma promessa de agradecimento em público pelo benefício recebido. O salmista ele agradece publicamente, o apelo que ele fez ao Senhor e foi por ele então atendido. E no terceiro momento, o versículo 19 ao 28, o salmista volta a falar da sua situação. 19 e 21, o salmista então volta a mostrar a sua situação que está vivendo. Depois, mais uma vez, ele apela ao Senhor no versículo 24, 22, 23 e 24. Novamente há um apelo do salmista ao Senhor. Depois ele expressa um desejo contra os seus perseguidores mentirosos. Versículo 25 e 26. O desejo dele expresso ali, que viva a nossa garganta, que eles não digam, nós o engolimos. Fiquem envergonhado e frustrado, fiquem cobertos de vergonha e confusão. Então, mostra ali a expressão desejo contra os seus perseguidores. E por fim, termina com um hino de louvor. 27 e 28 termina com um grande hino de louvor, pela sua alegria, pela justiça que foi feita, e então deseja a paz para o seu servo. Então ele vai num louvor dizer, a minha língua proclamará a tua justiça, e o dia todo o teu louvor. Como um gesto de agradecimento do salmista que foi então atendido pelo Senhor. Por que surgiu então esse salmo? Mostra o salmo, na verdade, um conflito terrível entre o justo, que luta sozinho contra um grupo organizado, de injustos mais fortes. Há outros justos, sim, porém eles estão calados, como nós vimos em outros salmos. Eles se fecham, se escondem para não ficarem mal diante daquela situação. Têm um medo de reagir diante disso. O segundo momento em que nós vimos aqui, queridos irmãos e irmãs, mostra como tudo começou. No passado, quando alguma pessoa estava doente, o justo fazia penitência por elas e rezava como se fossem seus íntimos. Amigo, irmão, mãe, versículo 13 e 14, nós vemos isso. Tempos depois, o justo tropeçou e essas pessoas se tornaram inimigas, vendo nisso uma oportunidade para destruir o justo ao tribunal. Inventaram então uma porção de mentiras, com a intenção de tirar-lhe a vida. Elas se sentem como quem foi apanhado na rede e na cova com os caçadores que armaram para ele essa cilada. E mais ainda, o justo os vê e sente como leões a rugir. Abrem a goela e estão para devorá-lo. Vale a pena então ler novamente com atenção o Salmo, olhando, fazendo reflexão disso, onde tudo começou, para poder entender mais claramente o Salmo. Não tem a quem recorrer, na verdade, o salmista, a não ser ao Senhor. Então ele reza ao Senhor, ao Deus justo, juiz e guerreiro, Por quê? Porque são poderosos, gananciosos. Nos diz o Salmo que ele é como um leão que devora o justo, nas mentiras, nas difamações, no suborno. Então são poderosos, gananciosos, maldosos, com poder mesmo. Então ele não tem a quem recorrer a não ser ao Senhor, que atentamente escuta a sua prece e o liberta dessa situação. Nós temos aí então o rosto de Deus, Deus que se apresenta como um juiz guerreiro, está na causa do justo. Acusa os acusadores dos justos então e combate contra eles. Arma-se como um forte guerreiro. Por que o salmista tem a coragem de se dirigir ao Senhor desta forma? Justamente porque ele viu no Senhor esse grande aliado. Visto antes, Deus sempre se colocou como aliado, libertando o povo, vindo em socorro do povo. Então o salmista sabe a quem recorrer. Por isso dirige ao Senhor desta forma, porque é aliado
a favor da justiça. Por isso essa pessoa clama, expondo a gravidade, né, da sua situação, espera a libertação. O rosto do próprio Deus em Jesus aqui, nós vemos sempre ele do lado das pessoas injustiçadas, né, ou daquelas que desejam a justiça. Ele veio cumpri-la plenamente, a justiça. Afirma que o reino é dos pobres em espírito, dos perseguidos por causa da justiça. Então é um Deus que se põe do lado de verdade daquele que quer o bem, que quer a bondade, que quer a justiça, que quer o direito respeitado para todos. Então que nós possamos desse salmo aprender a clamar ao Senhor, a não desistir em qualquer momento, a perseverar, que uma hora Deus nos atende, porque Ele é Deus atencioso, com o ouvido sempre inclinado a nos ouvir e o coração sempre inclinado a nos perdoar e a nos libertar de toda a maldade, de tudo aquilo que oprime, que nos escraviza, que nos faz pessoas minimizadas naquilo que nós somos chamados, na verdade, a ser para o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.